O convidado do programa Perspectiva de hoje é mestre e doutor em Direito, professor e advogado. Já escreveu 2 livros que tratam sobre o direito do autor. Para falar a respeito dos direitos autorais, eu recebo aqui o advogado Eduardo Licurgo Leite. Bem-vindo ao Perspectiva, doutor. Obrigado. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Bom, o direito autoral, como defini-lo? Bom, o direito autoral ele é um conjunto formado pelos direitos de autor e pelos direitos que são conexos a esses direitos de autor. Os direitos de autor são os direitos que o criador das obras intelectuais tem. Então, você imagina que você escreveu um texto, você tirou uma fotografia, compôs uma música, fez um blog, enfim, nas N formas de criação que se possa ter. E aí no momento em que você cria, surge para você um direito que está atribuído a essa criação, um direito sobre essa criação, que a gente chama de direito autoral. Por quê? Porque você se põe como autor daquela coisa que você criou. Eu não estou falando em qualidade, eu estou falando só na criação. A gente não dá para discutir no direito autoral moderno qualidade, né? Porque a qualidade está muito ligada ao gosto. Eu gosto da música clássica ou eu gosto do forró. Então são coisas bem distantes entre si. E aí eu não posso dizer, não tenho direito autoral porque essa música eu não gosto, não é isso. O texto, desde que eu tenha um texto original, ou uma obra original, vamos chamar assim, uma música original, uma fotografia original, um texto e por aí vai, eu tenho direitos que incidem sobre esse texto, a minha vinculação com essa minha obra. E os direitos conexos são outras formas de direito. Por exemplo, o direito do editor literário, o direito do produtor fonográfico. Eles não criam, mas eles não criam a obra, mas eles de alguma forma exercem uma criatividade sobre a obra para apresentá-la ao público. Então, quando a gente fala em direito autoral, nós estamos nos referindo aos direitos de autor e aos direitos conexos. O Brasil, salvo engano, é o único país do mundo que adota a expressão direito autoral. Os outros países todos adotam a expressão que é equivalente a direito de autor e direitos conexos para fazer essa distinção. Doutor, isso vale para tudo? Eu digo isso porque hoje em dia, com a internet, cria-se muito, as pessoas escrevem o que querem, tiram fotos, produzem alguma coisa pessoal ali. Isso tem direito autoral ou não? Tem, se eu produzir, se aquele meu material for original. E o original é não existir nada anterior posto daquela mesma forma, com aquelas mesmas palavras, daquele mesmo jeito. Até a foto pode ter o mesmo objeto. Se eu imaginar que nós vamos tirar uma foto do Cristo Redentor, vamos pensar quantas fotos do Cristo são produzidas por dia pelos turistas. Cada uma dessas fotos tem as suas características e sobre elas incide direitos autorais. O que a internet fez, na minha concepção, a internet é um novo veículo, tecnologia de disseminação dessa informação. Na verdade, sem as mídias digitais que se incorporam no fenômeno internet, nós tínhamos figuras muito estanques no passado. Nós tínhamos o autor. Do autor a gente tinha um editor, um divulgador, um distribuidor e até o consumidor. Como a internet deu uma dinâmica diferente para o nosso mundo, muito mais rápido, muito mais célere, inclusive na troca de informações, a internet e as mídias que estão associadas a ela, as outras tecnologias, WhatsApp, e coisas que são próximas a essa noção de conectividade, nós temos quase que uma pessoa que tira uma foto no seu celular, ela tem o direito sobre aquela foto, um direito autoral sobre aquela foto. Só que ela, ao mesmo tempo em que ela é consumidora de conteúdo, ela também é criadora e ela faz a sua própria disseminação. Então o direito autoral se expande. A partir do momento em que eu capturei uma imagem com o meu celular, tirei uma foto, eu sou o autor daquela foto.
e eu tenho sobre aquela foto, ainda que tenha sido feita com um telefone celular, um aparelho desses smartphones ou coisa semelhante, eu tenho os mesmos direitos que um fotógrafo profissional. Então veja que é uma questão de tecnologia, como a tecnologia facilitou a nossa vida. Facilitou para o bem e para o mal. Né? Porque ao mesmo tempo que eu digo, olha, todo mundo agora pode ser autor, né? Também a dinâmica das violações aos direitos, ela mudou. Exatamente. Também é rápida da mesma forma. E eu queria entrar justamente nesse assunto. Como é que eu provo que houve uma violação, já que ela é tão rápida assim nesse ambiente virtual? Bom, eu primeiro tenho que provar que a obra é minha, que eu criei aquela obra. Precisa de um registro? Necessariamente não. O registro, há muitos anos, eu diria há décadas, quase que um século, a gente está na beira de completar um século, o registro deixou de ser obrigatório e passou a ser facultativo. Existem decisões do Supremo da década de 30, que já indicavam, da década de 30 do século passado, que o registro, naquele momento, já era facultativo. Isso tudo em razão da Convenção de Berna, que foi uma convenção do final do século XIX, que estabeleceu que a proteção das obras internacionalmente não poderia ser vinculada a qualquer tipo de formalidade. E se eu digo direito de autor está vinculado à formalidade, ao registro, eu imponho uma formalidade, aí eu estou violando a Convenção de Berna. Então, no nosso ordenamento jurídico, há quase um século, a gente tem que o direito autoral nasce com a criação. O registro é uma mera faculdade. Ele não faz surgir o direito autoral. Isso é diferente de outros ramos do direito, inclusive da propriedade intelectual. Do exemplo da marca. A marca eu preciso ter o registro para ter direitos, no direito autoral não. Então, o registro é facultativo. Ele só cria uma declaração de que eu tenho aquela obra registrada, e isso é bom para que eu faça a prova. Se eu tiver que provar em algum processo que eu criei aquela obra, o registro me auxilia, porque ele me dá uma data em que aquela obra foi registrada. Então, o registro aqui é facultativo. Até mesmo se eu mandasse uma correspondência para um colega meu, imagina, vou dar um exemplo, que talvez seja melhor até do que esse da correspondência, que eu crie um texto, vá a um cartório, e eu assine todas as folhas, tire uma cópia, e peça para o tabelião autenticar aquela cópia. Ele vai bater um carimbo. E aquilo vai, dotado de certa fé pública, vai dizer, olha, naquela data em que aquele carimbo de autenticidade foi aposto, aquela obra já existia. Né? Esse é o primeiro passo. A comprovação da violação ao direito autoral, ela é mais complexa, porque eu tenho que demonstrar cabalmente que o meu direito foi violado. Então, se alguém põe um texto na internet, porque aqui talvez seja o ambiente mais, como é que eu vou dizer, fácil para que essas violações ocorram, eu vou ter que provar em algum momento que aquela violação estava na internet, num determinado dia. Como fazer isso? Bom, se a pessoa que violou tomar conhecimento que ela está violando, é capaz dela tirar o texto, a foto ou a música da internet, e aí eu fico sem a prova. Eu posso, por exemplo, pedir a um tabelião que produza uma ata notarial acerca daquilo que ele está constatando na internet. Então, eu vou lá, peço ao tabelião, ele vai entrar no site, no endereço que eu estou fornecendo, e vai dizer, olha, no dia tal, encontrei tais coisas na internet. Posso talvez imprimir a página, uma impressão do meu computador. Judicialmente, talvez essa impressão não tenha a mesma força que uma ata notarial, mas é um meio de provas. Posso ver alguém que viu a página, enfim. Essa prova da violação, ela é mais difícil um pouco, né? Porque depende do meio, depende do que eu tenho de ferramentas para provar. Mas, como diria em direito, todos os meios de prova são admitidos. Eu tenho algumas provas que são mais fáceis de serem obtidas e outras que são mais complicadas. Se a violação ao direito de autor ocorrer na internet, seja com uma fotografia, seja com um texto, eu acho
que seria de bom alvitre se imprimir, porque aí vem com todas as marcas, né, a página em que isso ocorre, e se a pessoa tiver condições, fazer uma ata notarial, porque talvez seja a melhor forma. Bom, a gente começou a entrar nesse campo da internet que é vasto em se tratando de direito autoral. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Um minutinho para o senhor. Peço um minutinho para o senhor, a gente já volta. Claro. O programa Perspectiva vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva e hoje eu converso com o advogado Eduardo Licurgo Leite, que conversa com a gente a respeito de direitos autorais. A gente já falou no bloco anterior sobre o direito autoral na internet, esse mundo amplo que existe aí virtual, né, doutor? Mas falando do cenário artístico, por exemplo, quando um autor morre, quem recebe os direitos autorais dele? A família fica diretamente responsável? Depende, vai depender do que aconteceu enquanto ele estava vivo. Por quê? Porque o autor, existe no direito autoral, no direito de autor, uma separação de direitos. Direitos de aspecto moral, direitos de aspecto patrimonial. Alguns desses direitos de aspecto moral, eles não são transferíveis nem transmissíveis. Então, quando o autor morre, o direito se interrompe ali. Outros podem ser transmitidos ou transferidos, quer em vida, a transferência, ou por conta do falecimento do autor ou dos autores, e aí a gente tem a transmissão aos seus sucessores. O que acontece é que, em alguns casos, os autores, em vida, transferem seus direitos para terceiros. Então, a gente fala que isso causa uma titularidade derivada, porque a titularidade originária é aquela que se origina na criação. Aqui não, é uma ficção jurídica em que o terceiro passa a ser titular de direitos autorais sem ter criado a obra. No caso, por exemplo, de um músico que cede os seus direitos patrimoniais sobre a obra, sobre as suas composições, para a gravadora ou para uma editora musical. A partir do momento em que ele morre, esses direitos podem continuar com a gravadora. E aí eles são explorados pela gravadora. Se não houver tido essa cessão em vida para terceiros e os direitos continuarem com aquele autor, eles vão ser transmitidos para os seus herdeiros, os sucessores. E aí a proteção vai da vida, enquanto o autor está vivo, na maior parte dos casos, para a maior parte das obras, até via de regra, 70 anos depois da morte desse autor. Para algumas outras obras, esse critério é um pouco diferenciado. Obras fotográficas e cinematográficas, ou audiovisuais, o critério não é a criação, não é a morte, mas é a criação da própria obra. Programa de computador, a mesma coisa, só que com prazo de proteção um pouco menor. E por aí a gente vai. Obras em coautoria tem um elemento diferenciado. Por quê? Porque os 70 anos do prazo não se contam na morte do primeiro autor, mas do último dos autores. Então, eu imagino que, por exemplo, as músicas dos Beatles, que foram compostas pelo Lennon e McCartney, ainda estejam em proteção. E os 70 anos sequer começaram a contar, porque o Paul McCartney está muito bem vivo. Então, só quando ele falecer é que esse prazo de 70 anos vai contar. E ao final desse prazo de 70 anos, a gente tem o que a gente chama de domínio público, que é um instituto em direito autoral que se dá quando termina o prazo de proteção, e aí qualquer pessoa pode usar a obra. Não tem que pagar nada. Sem pagar e sem pedir autorização. Porque durante o prazo de proteção, o uso por parte de terceiros que não sejam titulares de direitos autorais depende da chamada prévia e expressa autorização do autor ou do titular. Eu prefiro até dizer que é do titular, porque se o autor não for o titular dos direitos autorais, estiver transferido, é do titular. Doutor, e no Brasil, como é que se faz a arrecadação e a distribuição desses direitos autorais? Depende muito do tipo de obra também. Isso está de acordo com a natureza das obras. Nós não temos um sistema de gestão coletiva para todas as obras.
Isso quer dizer o quê? Eu não tenho um único gestor, um único ente aonde eu vou e digo, olha, eu quero usar a obra X. Eu pago para ele e ele retribui, ou ele remunera o autor. Para música é o ECAD. Para música e para obras audiovisuais é o ECAD. Algumas, na verdade, nem para tudo. Porque se eu quiser gravar uma música, eu não vou, uma música de um terceiro, eu não vou para o ECAD. Eu vou ter que procurar o titular dos direitos autorais. O ECAD é para execução pública de músicas, ou de fonogramas, ou de obras audiovisuais. Só para isso. Então, a figura da gestão pública no Brasil, ela é bem restrita. Ela não é ampla. Não se trata de obras literárias ou obras fotográficas. Ela tem um viés próprio e nem para todos os direitos de autor. Eu não posso modificar uma música, pedir autorização para o ECAD para modificar uma música. Eu até posso, ele vai negar, porque ele vai dizer, eu não tenho, esse não é o meu papel. Agora, se eu vou dar uma festa, e vamos botar aqui, fazer uma festa paga, e aí eu quero que uma banda toque músicas que não são de sua autoria. Músicas de terceira, como isso acontece quase que todos os dias nesse país. Eu vou ao ECAD e digo, olha, eu tenho aqui uma lista de músicas que vai ser executada na minha festa por essa banda X, ou então de forma mecânica, vou botar, eu ia dizer uma vitrola, mas isso já não existe mais, apesar das vitrolas estarem voltando à moda. Mas eu vou usar aqui um CD, vou tocar 50 músicas. Então aqui a lista, o ECAD vai me dar um valor, vai falar se a festa é paga, não é paga, você vai ter que recolher para mim, ECAD, esse valor de X. E aí, posteriormente, o ECAD vai fazer a distribuição desses direitos autorais entre aqueles titulares daquelas músicas que foram executadas. Assim acontece com rádios, com televisões, com boates, bares, enfim, hotéis, uma gama de entidades que usam ou que disponibilizam obras musicais, musicais e audiovisuais. Tá ótimo, doutor. A gente vai para o intervalo e depois a gente vai falar sobre as obras internacionais, né? Como é que esse direito das obras internacionais são protegidas aqui no Brasil, por exemplo? Fica para o próximo bloco. O programa Perspectiva vai para um breve intervalo. A gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva, hoje o convidado é o advogado Eduardo Licurgo Leite, que conversa com a gente a respeito do direito autoral, né, doutor? Proteção internacional de obras, como ela se dá? Bom, Érica, eu falei, acho que anteriormente, sobre a questão da Convenção de Berna. A Convenção de Berna vige desde o final do século XIX e até hoje, e é quem regula a proteção internacional das obras intelectuais. Então, os países que formam a União, a Convenção de Berna, a União de Berna, eles têm a obrigação de proteger as obras dos autores ou aquelas obras originadas nos outros países membros automaticamente, a partir da criação. Aquela coisa, não há a necessidade do registro. Então, o Brasil faz parte da União de Berna. Hoje, salvo engano, são mais de 160 países, quase 170, se isso já não tivesse sido ultrapassado. Pouquíssimos países estão fora da União de Berna. Eu posso listar a Coreia do Norte e o Irã como sendo 2 desses países. O resto, ou quase toda a integralidade dos outros países, está dentro da União. E aí o que acontece? Eu crio uma obra no Brasil e essa obra está automaticamente protegida em todos esses países. Da mesma forma como alguém pode criar e publicar uma obra na França e essa obra está automaticamente protegida no Brasil. Então, a proteção internacional ela é muito ampla. E eu não posso dizer que ela seja muito eficaz porque depende do autor a fiscalização do uso das suas obras. Mas, pelos princípios da Convenção de Berna e posteriormente do TRIPS, principalmente reciprocidade e tratamento nacional, a gente pode buscar proteção para as obras originadas, melhor dizendo, no Brasil, para os outros países da Convenção.
de uma forma até simples. Eu sou brasileiro, a minha obra ela tem como país de origem o Brasil ou outro país membro da Convenção de Berna, e eu estou reivindicando proteção aqui. Isso ocorre com a gente aqui no Brasil. É muito normal que a gente tenha, por exemplo, empresas que são produtoras de software em outros países vindo reivindicar a proteção aqui, o combate à pirataria aqui. E eles se valem das normas brasileiras, dizendo, olha, você tem que aplicar para mim as normas brasileiras, porque eu sou membro da Convenção de Berna. E aí os programas de computador estão protegidos. Doutora, como se dá a proteção, ou como se dá, aliás, o direito autoral no ambiente jornalístico, no fazer jornalístico, né? O que a gente está fazendo aqui, por exemplo, na atividade. Porque me parece que o jornalista tanto produz um bem intelectual, como usa também de outros instrumentos aí disponíveis, de outras obras de outras pessoas. Como é que se dá isso nesse ambiente? Olha, depende muito de qual seja o produto jornalístico, né? Um jornal impresso. Eu tenho nesse jornal impresso a figura da obra coletiva. Uma obra que é organizada por um organizador, pessoa física ou jurídica, e que conta com vários colaboradores. E que é publicada, então, em nome sob responsabilidade desse organizador. Aí eu tenho esse organizador como sendo titular de direitos autorais, mas assegurado aos seus colaboradores os direitos relativos às suas participações individuais. Então, imaginemos uma revista semanal, um periódico, onde eu tenho ali um colunista. E aquele colunista, então, pega as suas matérias que ele escreveu ao longo de um ano e publica um livro com aquelas matérias. Aquilo está fora da obra coletiva. A obra audiovisual, um programa de TV jornalístico, também ele é tratado de uma forma diferente, né? Aqui o jornalista ele tem um papel, mas os direitos autorais, nesse caso da obra audiovisual, seriam do diretor daquele programa e do roteirista, ou de quem produziu o argumento literário. Então depende muito. Um blog é do próprio criador do blog, se ele não foi uma obra coletiva. Eu tenho uma seara muito grande de obras e de formatos jornalísticos com os quais eu posso trabalhar. Deixa eu te dar um exemplo agora na questão do jornalismo, do clipping, né? Tem empresas de mídia que produzem clippings e negociam esses clippings. Há na lei uma limitação ao direito do autor. O direito do autor não é absoluto. Existem algumas situações nas quais o usuário pode usar a obra sem precisar da prévia e expressa autorização do titular. Uma delas é a questão até afeta o jornalismo. Se eu pego uma matéria jornalística, de cunho jornalístico, e reproduzo essa matéria, eu posso reproduzi-la integralmente, desde que eu informe a fonte. Então, o clipping é muito isso, são grandes recortes, eu não reproduzo o jornal inteiro, mas as principais notícias eu entrego, mas se eu for ver... Quem é o dono? Eu digo quem é o dono, de onde que eu tirei, né, onde é que ela foi publicada. Né? Eles não dizem quem é o dono, eles dizem de onde é que veio a publicação. Então, existem essas formas de trabalhar. Via de regra, o que o jornalista faz, eu diria na grande mídia, está inserido dentro dessa perspectiva de obra coletiva ou na obra audiovisual, aonde os direitos ou vão para o organizador ou vão para o diretor da obra audiovisual. Tá certo, doutor. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Eu conversei aqui com o Eduardo Licurgo Leite, que é especialista em direito autoral, e conversou com a gente a respeito desse assunto. Muito obrigada pela participação no Perspectiva. Eu que agradeço, Érica. Muito obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Até uma próxima, então. O Perspectiva está chegando ao fim. Até o próximo programa.